Olá, está na hora de mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, que apresenta para você as decisões do TRT da Terceira Região. Hoje você confere: monitoramento excessivo das câmeras de segurança pode trazer prejuízos. Também vamos falar da obrigatoriedade dos uniformes em vários estabelecimentos comerciais. Quem paga por eles? O ônus do empreendimento é da empresa, não é do empregado. E ainda, empresa cobra dívida de funcionário usando e-mail coletivo. Moral da história? Todo mundo fica sabendo. Veja como isso terminou agora no TRT das Gerais. Sorria, você está sendo filmado. Esse é o tipo de informação que costuma vir junto às câmeras de monitoramento. O objetivo é garantir segurança, mas o exagero pode causar problemas. Em Minas, um trabalhador que sofreu constrangimento por causa da vigilância excessiva recorreu à Justiça do Trabalho. Elas estão por todo lado, vigiando 24 horas por dia. Imagens que podem ficar gravadas por meses ou até mesmo por anos. O objetivo é dar mais segurança a residências e também ao ambiente de trabalho. Nós temos aqui 16 câmeras, né, localizadas em locais estratégicos, de entrada, saída, pontos vulneráveis e tal. São 15 câmeras fixas e uma câmera móvel. Segundo este psicólogo, as câmeras acabam por monitorar também os trabalhadores. E toda essa vigilância pode desencadear doenças. O que a gente tem observado e que em algumas situações específicas se torna significativo é a questão da depressão que as pessoas passam a sofrer dentro desses ambientes organizacionais, pela sua intensidade, pela sua repetitividade. E foi por causa do monitoramento excessivo que um cidadão procurou a Justiça do Trabalho. Um funcionário saiu do banho e foi trocar de roupa em outra sala. Como era tarde e não havia ninguém na empresa, ele andou nu pelo corredor, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança. A empresa então decidiu mandá-lo embora por justa causa. No processo, foi comprovado que o local era destinado ao banho e era inacessível a outras pessoas. Assim, o ato do trabalhador não foi considerado irregular. Vários trabalhadores estiveram expostos na sua nudez pelo empregador, que tinha essas câmeras filmadas nesse local, ambiente de banho, de troca de roupa, depois do expediente. E aí sim, um dano moral, né? Uma ofensa à intimidade e à privacidade, uma exposição involuntária desses trabalhadores fora do ambiente de trabalho e num ambiente tão intimista que é o momento do banho e da troca de roupa desse trabalhador. Agora vamos falar sobre empréstimos. Com as facilidades, muita gente não pensa duas vezes, né, gente? Mas na hora de pagar é aquela dor de cabeça. E quem não paga, claro, acaba sendo cobrado. Mas qual é a forma correta de se fazer essa cobrança? Empréstimo, empréstimo. Ofertas de crédito por todo lado. Hoje em dia, o empréstimo está mais acessível ao consumidor. Difícil mesmo é quitar as prestações. Uma pesquisa realizada pela Serasa Experian revela que a inadimplência no Brasil cresceu 20,6% de janeiro a maio, em relação ao mesmo período do ano passado. Quando é que você pede dinheiro emprestado? Quando tem que pagar alguma conta e que não tem o dinheiro suficiente. Mas depois o juros, aí vai só acumulando e vira uma bola de neve. As pessoas gastam mais do que elas têm. A verdade é essa, né? Para quitar uma dívida que tinha com o irmão, Rosana recorreu a uma operadora de crédito. Há 3 anos, ela fez um empréstimo de R$5.000. As prestações foram se acumulando. Foi crescendo juro sobre juro. Resumindo, deu na dívida de que chegou a 21.600, que é o que eu estou devendo no banco. Cada dia que passa aumenta mais um pouquinho. E aí vai ficando, né? Aí vai ficando esse resultado aqui, ó. Tudo para pagar e o dinheiro. E qual a forma correta de fazer a cobrança?
Em Belo Horizonte, uma empresa de crédito mandou um e-mail coletivo para os funcionários. O documento revelava os nomes dos devedores. Um trabalhador se sentiu ofendido porque todos os colegas ficaram sabendo que ele estava com problemas financeiros. Ele entrou com uma ação na Justiça do Trabalho e pediu indenização por danos morais. O processo foi julgado na segunda instância do TRT Minas. Segundo o juiz relator, ao enviar o e-mail, a empresa violou a intimidade do trabalhador. Essa forma de coação para pagamento é ilegal. O Código do Consumidor, no artigo 41, prevê essa impossibilidade de cobrança. E também no artigo 71 diz que isso, inclusive, é crime. O trabalhador ganhou uma indenização de R$1.000 por danos morais. O valor corresponde à quantia devida à empresa. As formas de você cobrar a dívida existem no mundo jurídico. Quem está devendo pode sofrer ação judicial, pode sofrer outra forma de cobrança. Isso faz parte. Agora, o que não se pode fazer é você, através de um meio ilícito, você tentar cobrar e constranger o inadimplente a pagar. E tem também a questão dos uniformes, uma exigência da maioria dos estabelecimentos comerciais brasileiros. Tem trabalhador que gosta, outros nem tanto. Mas a questão não é essa. Queremos saber quem arca com o ônus do uniforme, o empregado ou o empregador. Em muitas lojas do Brasil, os vendedores se apresentam assim, uniformizados. Gostando ou não da roupa, o trabalhador precisa literalmente vestir a camisa da empresa. Nessa loja de roupas, as duas funcionárias têm 3 tipos de uniforme e gostam dos modelos fornecidos pela empresa. É mais prático, né? Porque, por exemplo, até a sandália é uniforme, então é bem mais fácil para mim. Não tem que ficar todo dia de manhã escolhendo um uniforme, pensando o que eu vou usar. Economia de roupa, né? E de dinheiro também. Já para a Catarina, vestir o uniforme não era nada agradável. A ex-vendedora trabalhou em diversas lojas e, em todas, ela teve que pagar pela roupa que usava no serviço. A conta saía alta. Quase 50% do salário dela era gasto com o uniforme. A gente não escolhia as roupas, na grande maioria das vezes. E se você não gostar da roupa, você não está sendo profissional. Muitas vezes, aliás, a postura da loja é assim, peraí, você está tendo o privilégio de usar a minha marca. De acordo com a CLT, o custo da aquisição do uniforme é de responsabilidade do empregador, mas nem todas as empresas respeitam o que está na lei. Em Belo Horizonte, uma funcionária resolveu cobrar na justiça o valor gasto com o uniforme. A vendedora desembolsava cerca de R$180 todo mês para comprar as roupas de trabalho. O processo foi julgado na segunda instância do TRT Minas, que deu ganho de causa à trabalhadora. Segundo este advogado, no caso do comércio, uma convenção coletiva determina o pagamento do valor gasto com os uniformes aos funcionários. O ônus do empreendimento é da empresa, não é do empregado. Independentemente de o empregado ter ou não comprovado, através de notas, os valores por ela gastos em despesa naquela situação. Um cardápio variado é sempre bom, né, gente? Todo mundo gosta. Mas o importante mesmo é a qualidade do que é servido. Em Minas, uma empresa foi condenada por fornecer comida estragada ao trabalhador. Por trás de um belo buffet, há outros milhares de trabalhadores, pessoas que atuam nos bastidores para que a comida fique bem saborosa. Essa empresa em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, fornece cerca de 2.000 refeições por dia. E para que nada dê errado, segue à risca as normas de controle de qualidade. O trabalho em cozinha, ele tem muitos detalhes, né? A gente tem que cuidar desde a limpeza de nosso equipamento, de nosso utensílio, até do nosso próprio manipulador. Aqui os produtos são armazenados em locais arejados. Carnes, verduras e legumes ficam bem refrigerados. Mãos são lavadas o tempo todo e a cozinha tem que estar sempre limpa. Nessa caixa térmica, a comida é transportada e tem tempo certo para ser consumida. É um intervalo de no máximo 6 horas entre o alimento em preparo e o alimento sendo servido, tá?
o tempo do alimento em distribuição varia do tempo que eu estiver armazenando. Então, se eu estiver acima de 65 graus, que é o meu alimento quente, a gente orienta o consumo em até 2 horas. Comida de qualidade e variada. Assim deve ser a refeição de todo trabalhador. Mas nem todas as empresas tomam os cuidados necessários. Em Pouso Alegre, cidade a 400 quilômetros de Belo Horizonte, uma construtora foi condenada a pagar indenização a um funcionário porque forneceu comida estragada. Como o trabalhador de Pouso Alegre teve a saúde prejudicada após ingerir a refeição, ele recebeu uma indenização de R$3.000 por danos morais. Evidentemente, esse fato não acontece com um empregado isoladamente, é uma situação genérica, né? Então, o que a gente aconselha é que ele, naturalmente, recorrendo ao sindicato da categoria ou até um advogado particular, recorra à Justiça do Trabalho para que ela reconheça essa falha que, infelizmente, ainda acontece muito. E já que estamos falando em comida, na capital mineira também tem gente que prima pela qualidade. E temos muita coisa boa por aqui, viu? Não poderíamos deixar, portanto, de mostrar as delícias da culinária mineira. Você vai ficar com água na boca. Tutu, feijão tropeiro, lombo, costelinha de porco, frango com quiabo, ao molho pardo, pão de queijo, broa, pamonha, doces, queijos. A cozinha mineira põe na mesa uma receita de sabor e simplicidade que representa muito mais que um estado. Ela serve, na verdade, pratos ricos de história e de cultura do povo brasileiro. O feijão tropeiro ele começou na época da Estrada Real, com os tropeiros, né? Então eles tinham muita condição e uma forma de armazenar alimentos. Então eles carregavam poucos utensílios, né, e alimentos que não eram muito perecíveis, como a linguiça, um tocinho defumado. Então eles cozinhavam o feijão e misturavam tudo. Então era uma forma muito prática. Segundo registros históricos, os primeiros habitantes de Minas foram os índios, africanos e portugueses. A dificuldade para importar alimentos do Rio de Janeiro e da Bahia era grande. Por isso, foi necessário criar pratos que reuniam os costumes de todos. Os portugueses com seus temperos trazidos das Índias, africanos habituados ao angu, quiabo e feijoada. Os índios comiam milho, mandioca, farinha. As riquezas minerais do estado, o ouro, as pedras preciosas, atraem cada vez mais imigrantes. A mistura de raças também vira mistura de sabores. E o resultado é uma receita única que passou de geração a geração e segue o mesmo ritmo até hoje. A inigualável comida mineira. Esta cozinheira é a mais pura representante da cozinha de Minas. Nascida no Cerro, mãe professora. Na capital, seus pratos precisavam ser servidos num ambiente especial. Ela recriou, então, as velhas fazendas coloniais. A combinação virou um negócio de sucesso. Uma cozinheira que se orgulha da profissão. Todos os alimentos brasileiros iniciaram da mesma forma, indígena, africano e português. O princípio é esse. E Minas parou no princípio. E Minas guardou as raízes. Você confere no próximo bloco, no quadro Tradição e Trabalho, a produção de Palmas em Sabará, cidade histórica de Minas Gerais. Também vamos brincar com você, testar o seu conhecimento. Você sabe o que é agora, hein? Juspostulande? Tem alguma coisa de justiça. Não estou com as ideias hoje. Não tem ideia. Não? Então não saia daí.
TRT das Gerais está de volta. Elas são feitas em ouro, prata ou cobre. Enfeitam casas e até arranjos de noivas. Eu estou falando da produção de palmas, uma tradição de origem portuguesa mantida até hoje em Sabará. É o que você confere agora no quadro Tradição e Trabalho. Esta é Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sabará, que já foi conhecida como Sabarabuçu, um arraial de bandeirantes que surgiu no fim do século XVII com o ciclo do ouro. Hoje, com cerca de 132 mil habitantes, a pequena cidade histórica vive praticamente do turismo. E é aqui em Sabará que encontramos Dona Maria Marta, esta artesã de 68 anos. Paciente que só ela. A professora aposentada é uma das poucas que ainda mantém uma tradição antiga. Faz palmas barrocas, uma herança dos portugueses. Com os moldes, Dona Maria Marta faz pétala por pétala. O corte é o mais pesado porque ela tem que sair perfeita, tem que ter muita força. Quando são poucas peças, eu mesmo corto. Agora, quando é muitas peças, eu peço ajuda, meu filho, meu sobrinho, minha filha. Prepara o miolo da flor, capricha na confecção do botão e do arame surge uma bela peça ornamental. Se você não tiver paciência, você não consegue fazer. Se for fazer uma coisa muito rápida, não sai do jeito que a gente espera que saia. Palmas que já ganharam o mundo. Ela já recebeu encomendas da Itália, Portugal, Estados Unidos. Muito usadas na ornamentação de igrejas, andores, oratórios, as palmas barrocas de ouro, prata ou cobre agora enfeitam também casas e arranjos de noivas. Eu, às vezes, chego até sonhar com o meu trabalho. Eu sonhei que o Divino Espírito Santo apareceu assim. E eu vi o Divino Espírito Santo assim, todo enfeitado com as flores, com estas flores. Fiquei doidinha, enquanto eu não arranjei um Divino Espírito Santo para fazer. Essas palmas barrocas de metal são feitas só aqui em Sabará, porque as palmas tradicionais portuguesas são assim, ó, feitas em tecido engomado. São 13 rosas brancas, 13 flores que representam as lágrimas de Nossa Senhora e 5 botões vermelhos que representam as 5 chagas de Cristo. Eu faço por amor, por prazer, porque eu adoro, eu amo fazer as palmas. Hoje vamos conhecer de perto o trabalho de um profissional que é considerado o braço direito do juiz, pois faz cumprir as determinações judiciais. É o oficial de justiça. Você sabe quem é esse profissional? Como é o trabalho dele? Confira agora, em Profissão da Hora. Para este profissional da hora, não tem tempo ruim. Pode ser uma noite linda de sexta-feira ou um domingo quente de sol, no centro da cidade ou na roça, no morro. Só não pode perder tempo nem ter medo de cachorro. Quem é ele? O nosso ofício é um desafio. E você tem que compreender, às vezes, o receio, o medo, né? Ou mesmo até a má-fé da pessoa que está devendo alguma coisa na justiça. Se você pensou oficial de justiça, acertou. O oficial de justiça no Brasil é o servidor público que executa os mandados judiciais expedidos pela justiça. É comum dizer que o oficial de justiça é a mão do juiz,
porque é ele quem executa na prática as determinações do magistrado. Suas atividades têm como fonte primordial a Constituição da República e as leis do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. As ordens judiciais mais comuns cumpridas pelos oficiais de justiça são intimações, notificações, penhoras, prisões, conduções de testemunhas, buscas e apreensões de bens e de pessoas, reintegrações de posse de bens móveis e imóveis, despejos compulsórios e separações de corpos. O bom oficial de justiça deve estar disposto a encarar o que for preciso para cumprir os mandados. Encontrará, é certo, muitas barreiras, mas se gosta do que faz, acaba vencendo qualquer coisa. O oficial de justiça, muitas vezes, ele fica como um para-raio, né, dessas emoções, dessa situação conturbada e confusa, né, que é um processo. E quando o oficial de justiça chega para poder efetivamente cumprir, né, a ordem do juiz, ele sofre mesmo. O oficial de justiça também cumpre a função não só jurisdicional, como a função social, que é de explicar ao jurisdicionado, às vezes a parte autora, às vezes a parte ré, qual foi o comando da sentença. Você viu? Não é fácil ser oficial de justiça, não é? E cá entre nós, a justiça não pode prescindir do oficial de justiça, que é, com certeza, um grande profissional da hora. Agora preste atenção. Você já ouviu falar em jus postulandi? Tem ideia do que significa isso? Preste atenção então, hein? Que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sabe o que é jus postulandi? Não tem ideia. Tem alguma coisa de justiça, né? Não tô com as ideias hoje. O que é isso? Cidade, imposto. Não tenho nem ideia. O que é que você imagina? Não sei, não faço a mínima ideia. O que é isso? Jus postulandi é um instituto previsto no processo trabalhista no sentido de que a parte, no caso o autor, pode vir na justiça sem a necessidade da assistência de um advogado. E também o réu pode comparecer na justiça para se defender também, fazendo ele a sua própria defesa sem a necessidade de assistência de um advogado. Esse instituto está um pouco em desuso, está caindo, porque hoje a assistência judiciária é gratuita, está sendo muito ampla, e também a quantidade de advogados, o número de advogados hoje, o acesso aos profissionais do direito está bem facilitado. Ela canta, dança, pinta e borda. É uma servidora do TRT Mineiro cheia de talento. É o que você confere nas horas vagas de hoje. Jaqueline Pereira é servidora no TRT de Minas há mais de 15 anos. A publicitária já passou pelas varas do trabalho de Sabará e Araxá e atualmente está na assessoria de comunicação. Além de trabalhar no tribunal, cuidar de 2 filhos, você sabia que nas horas vagas, Jaque canta profissionalmente? E não é só isso não. Ela também pratica corrida, já é meia maratonista, cria e produz peças de artesanato, é bailarina profissional de uma companhia de dança flamenca. Jaque, como é que você consegue trabalhar no tribunal e ainda fazer isso tudo? Eu faço porque eu amo fazer. Então, assim, dançar, por exemplo. Dançar para mim, Flamengo, é vida, é paixão. Meia maratona. Você me viu correndo?
Eu corro como se, igual o Forrest Gump, já viu o Forrest Gump? Ele corre assim como se o mundo fosse dele, é isso que acontece comigo. Eu amo correr. É o que sai de dentro de mim, tá no pano, tá no papel, tá, sei lá, na bijuteria, e eu tenho uma alegria de ver as pessoas usando. Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol. Música, a música pra mim é talento que Deus me deu pra fazer as pessoas se sentirem bem. Haja fôlego para acompanhar essa servidora. E você, faz o que nas horas vagas? Venha mostrar seu talento aqui na TV TRT-MG. Entre em contato conosco. tvtrtmg@trt3.jus.br. O TRT das Gerais fica por aqui. No próximo programa, mais decisões e curiosidades de Minas para você. Até lá!